Seja bem-vindo ao canal Luz Divina. Respire fundo, acalme o coração e permita que esta mensagem ilumine o seu caminho. Você não precisa ser forte o tempo todo. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez poucas pessoas tenham coragem de dizer. Você não precisa ser forte o tempo todo. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando demonstrar força que já nem se lembra mais de como é admitir que está cansado. Você acorda, levanta, cumpre suas obrigações, resolve seus problemas, ajuda outras pessoas, responde que está tudo bem, sorri quando precisa sorrir e continua. Mesmo quando, por dentro, existe uma parte de você pedindo apenas alguns minutos de silêncio. Alguns minutos sem precisar provar nada, sem precisar resolver nada, sem precisar carregar ninguém. Talvez as pessoas olhem para você e pensem: ele é forte, ele aguenta, pode deixar com ele. Ele sempre encontra uma solução. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes, as pessoas consideradas mais fortes são justamente aquelas que aprenderam a esconder melhor o próprio cansaço. Elas não reclamam, não pedem ajuda, não dizem quando estão sofrendo. Simplesmente continuam caminhando. Mas até quem é forte se cansa. Até quem tem fé enfrenta dias de dúvida. Até quem ajuda os outros precisa algumas vezes ser ajudado. E talvez esta mensagem tenha chegado até você justamente porque Deus quer lembrar uma verdade simples. Você também precisa descansar. Você não precisa carregar todo mundo. Existe uma diferença entre responsabilidade e peso. Responsabilidade é aquilo que faz parte da nossa caminhada. Peso é aquilo que continuamos carregando mesmo quando já ultrapassou nossas forças. Talvez você esteja carregando problemas da família, preocupações financeiras, medo do futuro, culpa por decisões do passado, responsabilidades no trabalho, preocupações com os filhos, preocupação com os pais. E, além de tudo isso, ainda tenta parecer bem. Você tenta ser forte para não preocupar ninguém. Mas quem cuida de você enquanto você cuida de todos? Quem pergunta se o seu coração está cansado? Quem percebe aquele momento em que você fica em silêncio e olha para o nada? Existem batalhas que acontecem dentro de nós e ninguém consegue enxergar. Por isso, tenha cuidado ao exigir demais de si mesmo. Você é humano, você tem limites. E reconhecer seus limites não significa falta de fé. Significa reconhecer que existem momentos em que precisamos entregar a Deus aquilo que nossas mãos já não conseguem segurar. Elias também se cansou. Existe uma história na Bíblia que sempre me faz refletir sobre isso. É a história do profeta Elias. Elias era um homem de fé, um homem corajoso, um profeta que enfrentou enormes desafios. No Monte Carmelo, ele viveu um dos momentos mais impressionantes de sua caminhada. Diante dos profetas de Baal, Elias permaneceu firme. Ele confiou em Deus, e Deus respondeu. Foi uma demonstração extraordinária de fé e poder. Se alguém observasse Elias naquele momento, provavelmente diria: este homem é inabalável, este homem não sente medo, este homem nunca desiste. Mas pouco tempo depois tudo mudou. Ameaçado por Jezabel, Elias fugiu. O homem que havia enfrentado centenas de profetas agora estava com medo. Ele caminhou pelo deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e chegou ao limite de suas forças. Elias estava exausto, emocionalmente cansado, fisicamente cansado, espiritualmente abatido. E perceba algo muito importante: Deus não apareceu para Elias dizendo: você precisa ser mais forte. Deus não disse: como você pode estar cansado depois de tudo o que viu? Deus não o humilhou por causa de sua fraqueza. Primeiro, Elias descansou. Depois, recebeu alimento e novamente descansou. Somente depois, Deus o conduziu adiante. Existe uma mensagem poderosa nisso. Às vezes, você não perdeu a fé. Você está cansado. Às vezes, você não desistiu de seus sonhos. Você está cansado. Às vezes, você não deixou de amar a vida. Você simplesmente passou tempo demais lutando sem descansar. E talvez você esteja tentando resolver com culpa
aquilo que precisa ser tratado com descanso, silêncio e oração. Deus conhece o seu cansaço. O Salmo 34, versículo 18 nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Observe as palavras. O Senhor está perto, não distante, não indiferente, perto, especialmente quando o coração está quebrantado. Talvez você pense que precisa chegar diante de Deus sempre forte, sempre confiante, sempre cheio de palavras bonitas. Mas oração não é uma apresentação. Você não precisa fingir diante de Deus. Ele conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Ele conhece os medos que você esconde. Ele conhece as noites em que o sono não veio. Ele conhece as perguntas que você carrega. E conhece também aquele cansaço que você nem consegue explicar. Existem momentos em que uma oração pode ser simplesmente: Deus, eu estou cansado. E isso basta. Porque Deus entende até mesmo aquilo que suas palavras não conseguem expressar. Você não precisa ter todas as respostas. Uma das maiores fontes de sofrimento é acreditar que precisamos entender tudo. Por que isso aconteceu? Por que aquela pessoa foi embora? Por que aquela oportunidade não deu certo? Por que eu tentei tanto e mesmo assim falhei? Por que as coisas parecem mais difíceis para mim? Nós queremos respostas, queremos explicações. Queremos olhar para a nossa história e compreender cada detalhe. Mas nem sempre teremos todas as respostas imediatamente. Existem capítulos da vida que só fazem sentido depois. Enquanto estamos vivendo um momento, vemos apenas confusão. Mais tarde, olhando para trás, começamos a perceber caminhos que não enxergávamos. Talvez você já tenha vivido isso. Uma porta se fechou e você sofreu. Meses ou anos depois, percebeu que aquele fechamento mudou a direção da sua vida. Uma pessoa se afastou e você não entendeu. Depois, percebeu que precisava aprender a caminhar sem depender daquela presença. Um plano fracassou, você chorou, mas outro caminho apareceu. Nem tudo fará sentido hoje. E você não precisa se torturar tentando encontrar imediatamente uma explicação para tudo. Algumas respostas chegam com o tempo, outras talvez nunca cheguem da forma que esperamos. Mas a fé também é aprender a caminhar quando ainda não conseguimos enxergar todo o caminho. Ser forte não é nunca chorar. Talvez você tenha aprendido que chorar é sinal de fraqueza, que demonstrar emoção é perder o controle, que pessoas fortes precisam suportar tudo em silêncio. Mas isso não é verdade. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia carrega uma das maiores demonstrações da humildade de Cristo. Jesus chorou. Ele conhecia o poder de Deus. Ele conhecia a eternidade. E ainda assim, chorou diante da dor. Por que então você acredita que precisa esconder todas as suas lágrimas? Existem lágrimas que limpam o coração. Existem lágrimas que carregam palavras que nunca conseguimos dizer. Existem momentos em que chorar é simplesmente permitir que a alma respire. Não tenha vergonha dos seus sentimentos. Você pode ter fé e sentir medo. Pode amar a Deus e estar cansado. Pode acreditar no amanhã e ter um dia difícil hoje. Uma coisa não anula a outra. A fé não transforma você em alguém incapaz de sentir dor. A fé ajuda você a atravessar a dor sem acreditar que ela será o fim da sua história. Pare de se cobrar tanto. Talvez uma das pessoas que mais exige de você seja você mesmo. Você olha para trás e pensa: eu deveria ter feito melhor. Eu deveria ter percebido antes. Eu deveria estar mais longe. Eu deveria ter conseguido. Sempre existe um deveria, mas você precisa lembrar de algo. Você tomou muitas decisões com o conhecimento que tinha naquele momento. Hoje, você sabe coisas que não sabia antes. Hoje, você percebe sinais que antes não percebia. É fácil julgar a pessoa que você foi usando a sabedoria que você adquiriu depois. Tenha mais misericórdia de si mesmo. Você errou? Aprenda. Você caiu? Levante. Você tomou uma decisão ruim? Assuma, corrija o que for possível e siga. Mas não transforme um erro em uma prisão permanente.
Deus ainda pode escrever novos capítulos. Enquanto existe vida, existe possibilidade de mudança. Você também merece cuidado. Talvez você seja aquela pessoa que sempre pergunta: você está bem? Mas quase ninguém pergunta isso para você. Talvez você seja quem oferece palavras de conforto, quem escuta, quem aconselha, quem ajuda. Mas quando chega a sua vez de precisar, você se fecha. Você diz: eu vou resolver. Não quero incomodar ninguém. Existem pessoas com problemas maiores. Mas a dor não é uma competição. O fato de alguém estar sofrendo não significa que o seu sofrimento deixou de existir. Você também merece cuidado. Você também merece ser ouvido. Você também merece alguns momentos de paz. E existe sabedoria em reconhecer quando precisamos conversar com alguém de confiança, buscar apoio e permitir que outras pessoas caminhem ao nosso lado. Até mesmo Jesus chamou discípulos para acompanhá-lo. A caminhada nunca foi feita para ser completamente solitária. Não confunda descanso com desistência. Talvez você precise diminuir o ritmo. Isso não significa abandonar seus sonhos. Talvez você precise passar um dia em silêncio. Isso não significa que perdeu a motivação. Talvez você precise dizer não para algumas pessoas. Isso não significa que deixou de amar. Talvez você precise cuidar de si. Isso não é egoísmo. Uma lâmpada não consegue iluminar quando está sem energia. Um corpo não consegue trabalhar indefinidamente sem descanso. E um coração constantemente sobrecarregado começa a perder a capacidade de perceber as coisas boas que ainda existem. Descansar também faz parte da caminhada. Até a terra precisa de tempo antes de produzir novamente. Existem estações de plantio, estações de crescimento, estações de colheita e existem períodos de repouso. Respeite a estação que você está vivendo agora. Talvez hoje você precise apenas respirar. Não resolver a vida inteira. Não descobrir o que acontecerá nos próximos 10 anos. Não encontrar respostas para todas as perguntas. Apenas respirar. Olhar para o dia de hoje. Existe algo que você pode fazer hoje? Faça. Existe algo que você não pode controlar? Entregue. Existe uma conversa necessária? Tenha coragem. Existe algo que precisa de tempo? Espere. Nós sofremos muito tentando viver amanhã, antes que amanhã chegue. Criamos cenários, imaginamos problemas, antecipamos dores, e gastamos as forças de hoje lutando contra batalhas que talvez nunca aconteçam. Jesus ensinou que cada dia possui as suas próprias preocupações. Existe sabedoria nisso. Viva o dia que Deus colocou diante de você. O amanhã chegará no tempo certo. E quando ele chegar, você terá novas forças, novas experiências e talvez uma visão diferente da situação. Você já sobreviveu a dias que pareciam impossíveis. Pense por alguns segundos. Quantas vezes você achou que não conseguiria? Quantas noites pareciam intermináveis? Quantos problemas pareciam não ter solução? Quantas despedidas você pensou que nunca superaria? E você está aqui, talvez com cicatrizes, talvez diferente, talvez ainda reconstruindo algumas partes de si mesmo, mas está aqui. Isso não significa que tudo foi fácil. Significa que mesmo nos momentos difíceis, você continuou. Talvez lentamente, talvez chorando, talvez sem entender, mas continuou. Não despreze a força que existe na sua história. Ao mesmo tempo, não transforme essa força em uma obrigação de nunca mais se sentir frágil. Você não precisa provar sua resistência todos os dias. Existem dias para lutar e existem dias para descansar nos braços de Deus. Deus não terminou a sua história. Se hoje você está cansado, lembre-se de Elias. O deserto não foi o fim de sua caminhada. A árvore debaixo da qual ele se sentou não foi o último capítulo. Deus cuidou dele. Deus fortaleceu Elias e depois mostrou que ainda existia caminho pela frente. Talvez hoje você esteja debaixo da sua própria árvore, cansado, questionando, sem saber exatamente qual será o próximo passo. Não se condene. Talvez você precise apenas recuperar as forças. O fato de você não estar correndo não significa que deixou de avançar. Às vezes, permanecer de pé já é uma vitória.
Às vezes, levantar da cama é uma vitória. Às vezes, fazer uma oração curta é uma vitória. Às vezes, simplesmente decidir tentar novamente amanhã é uma enorme vitória. Deus conhece o tamanho das batalhas que você enfrenta. Por isso, não compare o seu passo com a corrida de outra pessoa. Continue no seu ritmo, com fé, com paciência e com a certeza de que você não precisa carregar tudo sozinho. Antes de terminar essa mensagem, quero que você guarde estas palavras. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode descansar. Você pode chorar. Você pode admitir que está cansado. Você pode pedir ajuda. Você pode não ter todas as respostas. E ainda assim, continuar sendo uma pessoa de fé. Sua fraqueza de hoje não define o seu amanhã. Seu cansaço não significa derrota. Talvez seja apenas o seu coração dizendo: eu preciso de cuidado. Escute, cuide de você, ore, descanse e entregue a Deus aquilo que ficou pesado demais para suas mãos. Porque o mesmo Deus que encontrou Elias no deserto também sabe exatamente onde encontrar você. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus, eu entrego o meu cansaço a Ti. Isso fortalece a sua fé e inspira outras pessoas que talvez estejam enfrentando a mesma batalha em silêncio. Compartilhe essa mensagem com alguém que sempre tenta parecer forte. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir que também pode descansar. E se você gosta de mensagens de fé, reflexão, sabedoria e crescimento espiritual, inscreva-se agora no canal Luz Divina e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade para iluminar sua mente, fortalecer seu espírito e renovar sua esperança. Que a luz divina ilumine seus caminhos, abençoe suas escolhas e conduza seus passos rumo à vida que você merece viver. Fique com Deus e permaneça na luz divina.